Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais uma reunião com o tema o tempo. Nesse tempo de pandemia, nós estamos tendo a oportunidade de avaliarmos o nosso dia a dia, avaliarmos o que nós temos feito do nosso tempo e ficando em quarentena, nós observamos que nós não soubemos até o momento aproveitar esse tempo que nós vivemos até o momento. Então aí quando nós passamos a ver a falta de liberdade que nós tivemos de ter que ficarmos de quarentena, nós passamos a valorizar mais as coisas e vemos que o qual é importante nós termos uma condição de saber aproveitar cada momento da vida, né? Que nesse momento de quarentena a gente vê que quantas coisas às vezes nós deixamos de fazer e que agora nós sentimos falta. Então o tema da noite sobre o tempo, ele é propício para o momento. Então vamos ver, o que é o tempo? Somos nós que passamos por ele ou é ele que passa por nós? Onde estão, se é que existem, as tênues linhas que separam passado, presente e futuro? Nós às vezes ficamos muito presos ao passado e às vezes muito preocupados com o futuro. Esquecemos de viver o presente. A própria palavra diz presente, né? Um presente de Deus para nós. Então nós temos que viver o agora, viver o momento, não ficar preso ao que passou. O que passou já se foi, não tem como nós voltarmos e mudarmos, mas nós temos como nós mudarmos agora nossas atitudes e fazer um novo fim. Então a natureza do tempo tem sido um dos maiores problemas filosóficos desde a antiguidade. A forma como ele flui, a sua linearidade, suas propriedades, sua relatividade. Cada um pode percebê-lo de maneira distinta, conforme as circunstâncias. Numa situação agradável, passa depressa, quase a galope. Todavia, numa situação penosa, passa devagar. Quando as coisas estão boas, quando a gente está fazendo alguma coisa boa, que passa tão depressa, a gente nem percebe e fica se lamentando porque passou tão depressa. Mas as coisas, quando são penosas, elas são mais demoradas, né? Esse momento de pandemia, quantos não estão aí se lamentando, né, desse tempo preso dentro de casa, sem poder sair, sem poder fazer as coisas direito, não é? Uma coisa, porém, é certa: o tempo, envolto em seus mistérios, é dono de uma voz mansa, de um toque gentil e um abraço reconfortante, de uma sabedoria absoluta que nos envolve e nos alcança a todos. Voltemos os olhos aos nossos corações. Quantas feridas o tempo cicatrizou? Quantas mágoas foram diluídas nas brumas do ontem? Quanta sabedoria adquirimos por conta da cinza das horas? Vocês já observaram que a gente sempre fala assim: o tempo é o senhor da razão? Tem um ditado que fala assim: o tempo é o senhor da razão. Às vezes a gente está magoado, está chateado com alguém, e às vezes naquele momento de nervosismo, de raiva, a gente toma certas atitudes que depois nós nos arrependemos. Então nós nunca devemos tomar nenhuma atitude no calor das emoções. Nós temos que esfriar a cabeça, pensar, refletir e depois tomar certas atitudes. Porque quando a gente está de cabeça quente, geralmente nós tomamos as atitudes erradas. Muito devemos ao tempo. Silencioso tempo, impassível tempo, generoso tempo. Porque ele faz com que a gente reflita, com que a gente mude as atitudes, não toma nenhuma decisão precipitada. O tempo é o maior tesouro de que um homem pode dispor. Embora inconsumível, o tempo é nosso melhor alimento. Sem medida
que eu o conheça. O tempo é tudo, nosso bem maior, de maior grandeza. Não tem começo e não tem fim. Rico não é o homem que coleciona e se pesa no amontoado de moedas, e nem aquele que estende mãos e braços em terras largas. Rico só é o homem que aprendeu, piedoso, humilde, a conviver com o tempo, aproximando-se dele com ternura, não contrariando as suas disposições, não se rebelando contra o seu curso, não irritando sua corrente, estando atento para o seu fluxo, blindando-o com sua sabedoria para receber dele os favores. Somente a justa medida do tempo dá a justa natureza das coisas. Não devemos, contudo, retrair-nos no trato do tempo, bastando que sejamos humildes e dóceis diante de sua vontade. O tempo sabe ser bom, o tempo é largo, o tempo é grande, é generoso, é farto, é sempre abundante em suas entregas, diminui nossas aflições, dilui a tensão dos preocupados, suspende a dor dos torturados. Quando nós perdemos um ente querido, que volta ao plano espiritual, a maioria de nós fica achando que é o fim de tudo. O que eu vou fazer daqui para frente sem essa pessoa? E a gente percebe que o tempo é o melhor remédio. Ao longo dos dias, a pessoa vai se acostumando, vai assimilando aquela situação, vai aceitando e tomando uma nova atitude. Então, nós sabemos que o tempo, como diz o ditado popular, é o senhor da razão. Também a serenidade aos inquietos, o repouso aos sem sossego, a paz aos intranquilos, a humildade às almas secas. O tempo é manancial de sabedoria que flui por entre nossas existências. Nas incertezas do caminho, nos momentos de angústias, nas aflições da jornada, confiemos nele, que tem a medida de todas as coisas e o consolo para todas as lágrimas. Jamais nos permitamos acreditar que não há tempo. Fechemos os olhos, ouçamos a sua voz. Lá ele está, o tempo de um abraço, de um sorriso, de um ato de caridade, de uma mudança de vida, o tempo para a família, para os amigos, para nós mesmos, para Deus. Então nós temos o mau hábito de sempre falar que nós não temos tempo. Tempo é nós que fazemos. Essa vida agitada, atribulada que nós temos hoje, tantos compromissos, tantas atividades que a gente tem, mas a gente sempre tem que arrumar um tempo para fazer as coisas, principalmente aquelas coisas que a gente mais gosta. É um tempo para a família, é um tempo para os filhos, é um tempo de ficar sozinho para meditar, pensar na vida, avaliar o nosso dia a dia, aquilo que a gente tem feito. Então a gente sempre tem que ter esse tempo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A gente tem um tempo para plantar e nós temos o tempo para colher. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Esse trecho é extraído do livro do Eclesiastes, nos faz lembrar dos ciclos da vida. Há um tempo para tudo. Recorda-nos igualmente que a existência, a vida, é como uma gleba, um terreno fértil que todos recebemos ao nascer. Cada um pode plantar o que quiser, quando e como quiser. Vamos colher aquilo que nós plantarmos. Se eu plantar feijão, eu não vou colher milho. Se eu plantar arroz, eu não vou colher abóbora. Então nós plantamos aquilo, colhemos aquilo que nós plantamos. Então quando nós nascemos, nós temos essa liberdade que é o livre-arbítrio, de fazermos o que nós quisermos, mas responderemos pelos nossos atos. No entanto, as leis universais nos falam que há também o tempo de colher, de arrancar o que se plantou. Tudo que se planta se colhe. Um provérbio oriental já dizia que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Desde o momento que adquirimos consciência e responsabilidade pelos nossos atos, a semeadura se torna igualmente consciente e responsável.
Quanto ao que plantamos, consideremos que algumas sementes florescem rapidamente, outras não. Exigem anos, décadas, séculos. A plantar um pé de alface, por exemplo, poderemos colhê-lo em poucas semanas. O mesmo não acontece com o café. Um pé de café leva anos para poder produzir. Assim são nossas semeaduras. Ao semear simpatia e gentileza no dia a dia, certamente verificamos os resultados em pouco tempo. E em muitos corações, são as sementes que brotam rapidamente em forma de amorosidade que retorna a quem oferta. Quando a gente é caridoso, é bondoso, sempre as portas se abrem para nós. Sempre vamos estar encontrando um sorriso, um abraço amigo, um muito obrigado. São resultados imediatos. Quando pensamentos elevados, construtivos, transformam a psicosfera, purificam a estrada por onde passamos. Teve uma falha aqui, pessoal. Existem, no entanto, os plantios de longo prazo. Existem, no entanto, os plantios ao longo prazo. A semeadura do amor no coração endurecido de um filho exigem cuidados permanentes, rega, poda, iluminação e humus enriquecido. É semelhante ao cultivo do pé de café. Poderão transcorrer anos, por vezes, sem vermos qualquer resultado. Há mães e pais que não terão a oportunidade de colher os frutos nesta encarnação, pois sua missão primeira é a de semeadura e a de manutenção do plantio. E às vezes os pais vão ter filhos difíceis de se lidar, e eles ali vão estar com carinho, com amor, tentando amaciar aquele coração, moldar aquele espírito, mas às vezes não será daquela vez. Terá que passar por novas existências, novo convívio, para poder amaciar aquele coração e transformar aquele ser. São plantas que desabrocharão mais tarde, depois de muito trabalho e de dedicação, até de outros jardineiros, quem sabe, pois tudo tem seu tempo determinado, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Mas sempre é tempo de plantar. Uma terra ociosa é uma terra inútil. Nada crescerá o joio indesejado que tomará o lugar dos belos jardins. Todos sonhamos com a felicidade, e quem sabe seja esta a melhor colheita de todas. Perguntemos se temos feito o nosso plantio, temos realizado os devidos cuidados no cultivo, temos cuidado dos nossos filhos, da nossa família, com atenção, porque as pessoas com quem nós convivemos não estão ali por acaso, todas têm ali um objetivo de estar juntas, de reparar as avanças de outras existências, os conflitos que existem ali são parte de uma transformação que aqueles espíritos necessitam. Se estão juntos, não são. Nada na vida acontece por acaso, tudo tem um porquê de ser. Perguntemos-nos se temos feito o nosso plantio. Como sonhar com maçãs se só deixamos crescer ervas em nosso quintal? A vida é uma gleba, um terreno fértil que todos recebemos para utilizar como quisermos. A semeadura é livre, o cultivo é de responsabilidade só nossa. E a colheita é certa, no seu tempo determinado. Então nós estamos convivendo com as pessoas, não é por acaso. Nós estamos ali porque tem um objetivo. Um autor desconhecido, certa vez, que alegria, escreveu que certa vez
a alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria, o amor e outros sentimentos habitavam a pequena ilha. Certo dia foram avisados que essa ilha seria inundada. É uma pequena história para ilustrar sobre o tempo. Aí, preocupado, um autor ele contou uma pequena história informando que numa determinada ilha viviam ali a alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria, o amor, entre outros sentimentos que habitavam ali aquela ilha. Certo dia foram avisados que essa ilha seria inundada e começou a gritar: fujam todos, a ilha vai ser inundada. Todos se apressaram a pegar seu barquinho para se abrigar em um morro bem alto, no continente. Só o amor não teve pressa. Quando percebeu que ia se afogar, o amor correu a pedir ajuda. Para a tristeza apavorada, ele pediu: riqueza, leve-me com você. Ao que a riqueza respondeu: não posso, meu barco está cheio de ouro e prata e não tem lugar para você. Amor, estou tão triste. E em seguida veio a tristeza e o amor suplicou: senhora tristeza, posso ir com você? Amor, estou tão triste que prefiro ir sozinho. Passou a alegria, mas se encontrava tão alegre que nem ouviu o amor chamar por ela. Então passou um barquinho onde remava um senhor idoso e ele disse: sobe, amor, que eu te levo. O amor ficou tão feliz que até esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando ao morro alto, onde já estavam os outros sentimentos, ele perguntou à sabedoria: dona Sabedoria, quem era o senhor que me amparou? Ela respondeu: foi o tempo. O tempo? Mas por que ele me trouxe aqui? Porque só o tempo é capaz de ajudar a entender um grande amor. Dentre todos os dons que a divindade concede ao homem, o tempo tem lugar especial. É ele que acalma as paixões indevidas, ensinando que tudo tem sua hora e local. É ele que cicatriza as feridas das profundas dores, colocando o algodão anestesiante nas chagas abertas. É o tempo que nos permite amadurecer através do exercício sadio da reflexão, adquirindo ponderação e bom senso. Quando eu disse no início que nós nunca devemos tomar atitudes precipitadas, deixa o tempo, que o tempo é o Senhor da razão. É o tempo que desenha marca nas faces, espalha neve nos cabelos, leciona calma e paciência, quando o passo já se faz mais lento. É o tempo que confirma as grandes verdades e destrói a falsidade, os valores ilusórios. O tempo é, enfim, um grande mestre que ensina sem pressa, aguarda um tanto mais e espera que cada um, à sua vez, se disponha a crescer, servir e ser feliz. E é o tempo, em verdade, que nos demonstra, no correr dos anos, que o verdadeiro amor supera a idade, a doença, a dificuldade e permanece conosco para sempre. Neste mundo, tudo tem a sua hora, cada coisa tem seu tempo. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de derrubar e tempo de construir. Há o tempo de se tornar triste e de se alegrar, tempo de chorar e de sorrir, tempo de espalhar pedras e de juntá-las, tempo de abraçar e de se afastar. É igual nós estamos vivendo na pandemia. Nós estamos vivendo o tempo de afastar, não de abraçar. Às vezes queremos, abraçar os pais, os filhos, o namorado, a namorada, mas não podemos. Temos que aguardar o tempo certo. Há tempo de se calar e de falar. Há o tempo de guerra e o tempo de paz, mas sempre é tempo de amar. O amor, ele cabe a qualquer tempo.
A cada dia que passa, o ritmo de nossa vida parece estar mais acelerado. Temos pressa, muita pressa para tudo. Pressa de viver, pressa de ser feliz, pressa de ficar rico, pressa de ver a semana passar. Estamos com pressa de ver a pandemia também passar. Queremos que as férias cheguem logo, que agora férias, estão todos de férias, os alunos ainda estudando de casa, mas ainda vai ter férias, né? Que a promoção se faça imediata, que o salário aumente. Em determinado momento questionamos brincando: parece que o tempo diverte com a gente. O que gostamos passa tão rápido e o que detestamos demora a passar. As pessoas a quem amamos partem mais rápido do que desejamos, e os que nos ferem parece que nunca se vão. Observando seriamente, está cada vez mais difícil encontrar tempo para nós mesmos. Nunca temos tempo para fazer um mergulho interior, buscar saber o que queremos da vida. Cada vez mais difícil fazer uma introspecção, uma busca criteriosa e sincera de nossas reais ansiedades. Lembrando que Jesus recomendou o amor a si mesmo, acabamos descobrindo que não nos amamos e nem sequer nos conhecemos. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Nos dias atuais, a quantidade de compromissos, tarefas e informações que nos chegam aumentou bastante. Quanto mais tarefas abraçamos, mais preenchemos nosso tempo e ele parece ficar mais curto. Tem dia que a gente pensa assim: o dia hoje tinha que ter 30 horas, 24 não foi suficiente para fazer tantos compromissos que tinha, né? Então é tanta coisa que nós temos que fazer, compromissos que aparecem, que nós acabamos falando que nós estamos sem tempo. Importante buscarmos o significado que damos à nossa vida na Terra. Ligamos nossos pensamentos em tantos fatos e ações alheios e não conseguimos registrar o que nos é importante. O pensamento saudável é um requisito que não podemos dispensar para bem conduzir nossos passos e obrigações frente à vida. Quando as ideias se atropelam e não reflexionamos conforme deveríamos, causamos uma intoxicação de informações. Vemo-nos atolados em situações de ansiedade, impaciência e descontrole que nos impedem o correto discernimento. Desconhecendo nossa individualidade, ignoramos que somos espíritos imortais em um corpo material, necessidade de momentos de silêncio, de tranquilidade para nos conhecermos. Nossa vida anda tão corrida, tão cheia de compromisso, que nós não estamos tendo tempo de nos conhecermos, de ter aquele momento de silêncio, de isolamento, que seja dentro de casa, num quarto, no quintal ou numa área isolada, aquele momento só nosso, para refletirmos o nosso dia, o que nós temos feito dele. Por menos tempo que tenhamos, é necessário separarmos alguns minutos para usufruir a paz de espírito que nos facilita o autoconhecimento. Alguns momentos de silêncio interior para conectarmos com a nossa consciência e saber o que realmente queremos de nossas vidas. A preservação de um tempo mental para reflexionarmos, meditarmos, nos dará autocontrole para as decisões mais acertadas. Nossas paisagens mentais precisam ser alimentadas com imagens saudáveis e com sentimentos nobres para termos boa disposição frente à vida. Indispensável algum tempo para dedicar aos nossos cônjuges, filhos, amores, para lermos nosso poema preferido e nos deixarmos levar pela sua sonoridade, para amarmos de verdade, abraçarmos fortemente, doarmos sorrisos, ligarmos para nossos pais e lhe falarmos de nossa gratidão, brincarmos com nossas crianças, tratarmos a todos com respeito, lermos mais livros e assistirmos menos televisão, criarmos uma atmosfera de amor onde estivermos, orarmos e confiarmos em Deus.
Utilizemos o nosso tempo com sabedoria. Nós não estamos sabendo aproveitar o nosso tempo, né? Às vezes a gente perde horas e horas com o celular, no Zap, no Instagram, no Facebook, né? Enquanto a gente poderia estar fazendo algo mais útil, né? Quantas pessoas que a gente vê assim, que tem um vício tremendo por esses meios de comunicação, que são úteis, sabendo ser usados, são bastante úteis. Tanto é que nós estamos fazendo uso dele aqui, né? Através desse vídeo. Mas temos que saber administrar isso, para que nós não sejamos escravos deles, né? Não sabemos se acontece com todos, mas é grande o número de pessoas que comentam a respeito da velocidade com que o tempo parece transcorrer, né? Ultimamente parece que o tempo assim você vê que as semanas estão voando, passando uma assim atrás da outra muito rápido. Dizem que mal começou um ano, os meses se aceleram e quando menos esperamos eles chegam ao fim. Pois é, nós já estamos em setembro, né? O ano já está acabando. Será que é o tempo que está acelerado ou é a vida que está mais corrida, com tantos afazeres que assumimos, incentivados pela tecnologia cada vez mais desenvolvida? O que observamos é que o dia continua tendo 24 horas. Cada hora continua com 60 minutos e cada minuto com 60 segundos. Refletindo, constatamos o óbvio: o dia tem a mesma duração, tanto para o homem que reside na cidade, trabalhando ou não com aparelhos tecnológicos, como para aqueles que realizam seu trabalho no campo. No entanto, se na área rural a tecnologia também avançou, a vida de quem lá reside parece estar como se ainda nada tivesse sensivelmente modificado. Parece que o tempo lá também está parado, né? Quando a gente está na cidade, a gente vê que o ritmo de vida é outro. O tempo parece que ele passa bem mais rápido. Quando você vai para a roça, parece que para o tempo. As coisas são mais calmas, mais tranquilas. E às vezes quando você vai para uma comunidade ainda menor, né, que não seja uma cidade, que vai para um distrito, um povoado, a gente percebe isso também. Lá parece que a vida demora mais a passar, né? Antigamente, quando não havia veículos motorizados, demorávamos dias montado a um cavalo para vencermos os quilômetros. Hoje, em modernos aviões, atravessamos o oceano em algumas horas. Entretanto, não conseguimos fazer em um dia tudo o que planejamos. Falta-nos o tempo. Quando surgiu a internet, tínhamos uma dificuldade imensa para o acesso. O funcionamento era muito lento. Levava-se, às vezes, um dia ou mais para você baixar um livro na internet. Hoje, com coisas de minutos, segundos, você consegue baixar um livro pela internet. Outros dizem que essa impressão varia conforme a idade. Para a criança, o tempo demora a passar. Para o adulto, transcorre muito depressa. Ainda há quem diga que essa impressão se dá pelas experiências que vivemos no dia a dia. Seja por qual razão for, uma coisa é certa: o tempo de Deus nos proporciona enquanto estamos na terra, quer ele transcorra rápido ou lentamente, é para trabalharmos pela nossa evolução. Dizem que, se aproveitarmos o tempo a fim de nos melhorarmos, o tempo nos aproveitará para realizar maravilha. Se mantivermos a mente consciente das nossas responsabilidades perante a realidade de seres imortais que somos, nossa percepção do tempo será outra. Pouco significarão então os anos contados na terra, menos ainda se passam rápidos ou lentos. O mais importante é o aprendizado intelectual e moral que ele nos permite adquirir. Vencer etapas, aprender mais e mais, nos tornamos pessoas éticas e moralizadas. Desenvolver nossa inteligência é o objetivo que devemos buscar alcançar. A conquista do saber e das virtudes exige muito esforço. Portanto, se no passado, mais ou menos, nos tornamos pessoas éticas e moralizadas, Portanto, se no passado encontramos lembranças de experiências equivocadas, o futuro nos acena com a esperança de alcançarmos melhores patamares de felicidade.
Dessa forma, atentemos para o presente, pois é nele que temos a possibilidade de construir nosso futuro com esforço e persistência. A oportunidade é agora. Nós, tendo consciência disso, nós vamos ter um futuro diferente. A oportunidade de mudarmos, de aperfeiçoarmos, de evoluirmos é agora. E a partir do momento que nós temos essa consciência, a nossa consciência vai nos cobrar mais ainda, se nós não fizermos. Transcorrendo rápido ou vagarosamente, o tempo nos oferece a oportunidade de construirmos uma realidade melhor, tanto para nós como para todo mundo. Utilizemos, portanto, muito bem o tempo de que dispomos. E muitas das vezes a gente passa a maior parte perdendo tempo, né? A gente fica com a vida muito ociosa, sem fazer coisas úteis. Ao nos percebermos na iminência de concluir uma etapa, de encerrar um período da vida, é natural que necessitemos de momentos para reflexões e análises. Ao final de nossos ciclos, seja de um ano, seja depois de um período em uma empresa, ou nos mudarmos de cidade, quase inevitável refletir sobre o período que se encerra. Geralmente no final do ano a gente sempre faz uma reflexão como é que foi o ano, né? E fazemos tantas promessas para o ano seguinte que quando chega no final do ano a gente vê que a gente não fez praticamente nada do que fez compromisso, né? Então, assim também ocorre quando percebemos chegar ao fim de um ciclo dessa existência. Quando está chegando o fim da vida, né? Na época de voltar para o plano espiritual, se temos tempo para isso, né? A gente reflete o que nós fizemos da nossa vida. Múltiplos são os relatos de experiência de profissionais que trabalham com pacientes terminais, aquelas pessoas, né, que estão ali na hora de desencarne. Assim fez uma estudiosa, que era enfermeira americana, e ela escreveu em seu livro que ela cita que um dos arrependimentos mais comumente citado por seus pacientes é não ter tido coragem de expressar seus sentimentos. Uma americana, ela escreveu um livro, né, ela era enfermeira, cuidava de pacientes terminais. Então ela contava que uma das coisas que mais mexia com aquelas pessoas era ela não ter tido a oportunidade de expressar os seus sentimentos para as pessoas. Então, é uma breve análise de como nos relacionamos com os nossos afetos. Percebemos como isso é uma verdade marcante. De modo geral, nós deixamos levar por falsas necessidades externas e acabamos esquecendo de escutar nosso coração. Frequentemente nos preocupamos com nossa posição, nossa imagem perante os outros e a sociedade, permitindo-nos guiar pelo orgulho que acaba ditando o nosso proceder e calamos nossos sentimentos. De outras vezes nos embaraçamos com sentimentos menores, brigas e desentendimentos corriqueiros. E fazemos isso de tal forma que concedemos importância e valor a esses pormenores em detrimento do que efetivamente pulsa em nosso coração. Como resultado, passamos nossa vida a valorizar sentimentos que efetivamente não são os mais significativos. Quanto tempo gastamos na semana para discutir e reclamar com os nossos filhos ou para pequenas brigas domésticas? Porém, quanto desse tempo é dedicado para dizer como eles são importantes para nós, né? Passamos às vezes horas e horas discutindo, brigando com os nossos entes, com filhos, maridos, esposo, irmãos, os parentes próximos, e nós não temos um tempo para lhes dizer o quanto nós os amamos, o quanto eles são importantes para nós. Qual a frequência com que nos pegamos criticando e analisando o comportamento, a ação de um amigo, de um ente querido? Em contrapartida, quanto do nosso tempo investimos para lhes dizer como eles preenchem nossa emoção e nossos dias? Quantos de nossas amizades se desfazem por uma conversa que não aconteceu, uma pergunta que não foi feita, um esclarecimento
que não buscamos. E quase sempre isso ocorre porque nos deixamos levar pelo orgulho ou pela presunção que dispomos em grande dose e não agimos como o nosso sentimento desejara. Quantas amizades foram desfeitas porque às vezes nós não tivemos o tempo necessário de parar, conversar, discutir e entender qual o motivo daquela atitude. Com essas atitudes ao longo dos anos, pouco daquilo que vive em nosso coração passa pelos nossos lábios. Agindo assim, é natural que chegado o momento de concluir a existência, tenhamos profundo arrependimento de não ter dado vazão aos verdadeiros sentimentos. Por isso, enquanto é tempo, pensemos o quanto conduzimos aos nossos lábios aquilo que efetivamente mora em nosso coração. Às vezes nós temos vontade de falar o quanto nós gostamos de alguém, o quanto ela é importante para nós, e às vezes nós ficamos amarrando, segurando e não temos essa coragem. E aí depois a pessoa se vai e aí nós perdemos o tempo, a oportunidade de expressar os nossos sentimentos. Utilizemos nosso tempo para buscar a reconciliação, o entendimento após a discussão, pequena ou de grandes proporções. Não nos permitamos encerrar o dia em crise com nossas amizades, com os nossos amores. Não vamos para a cama guardando rancor, raiva dos nossos amigos, dos nossos amores, dos nossos irmãos, dos nossos pais, do marido, da esposa. Procuremos reconciliar antes. Quem sabe no dia seguinte nós não teremos essa oportunidade. Logo mais, a vida transitória, passageira, nos irá conduzir a outras paragens e nós não teremos tempo para nos expressarmos. Tempo e oportunidade a gente não deve desprezar. Veja esse pequeno poema singelo para a gente refletir. Troca-se um relógio com tempo rápido por um relógio de horas longas, para olhar a natureza e apreciar os pássaros. Troca-se um dia apavorado, preso, rápido, por um dia solto, leve e comprido, para brincar e aproveitar a vida. O poema é singelo, é de uma jovem estudante, de alguém que mesmo em tenra idade descobriu que o tempo é um dos bens mais preciosos que temos. Nenhum dia é igual ao outro na natureza. Eles não se repetem, eles são únicos. É igual à água. A água que passa aqui no córrego é única. Eu não vou ver ela mais. Ela passou aqui, perdi a oportunidade. Ela vai embora para o mar e eu não vou ver ela mais. O homem é o que o torna iguais, repetitivo, cansativos, quando simplesmente se esquece de dirigir a sua vida e permite que a vida o carregue. É certo que o mundo moderno nos exige muito para acompanhá-lo, para estar em sintonia com tudo de novo que surge, mas poderíamos questionar: precisamos realmente de tudo isso? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu pensava comigo que eu precisava de ter um dia um emprego que me desse condições de ter uma casa para morar, ter um carro para me andar e ter condições de viajar uma vez por ano de férias. Eu acho que não precisa mais nada do que isso. E as pessoas às vezes perdem o tempo para acumular bens, acumular riquezas e esquecem de viver o presente. Eu tinha em torno de uns 19, 18 anos, eu conheci um senhor que ele me contou uma história que fez com que eu refletisse e carrego comigo até hoje. Ele disse o seguinte, que tinha um jovem, pessoal, que tinha a sua idade, e ele pôs na cabeça que queria ser rico, ter tudo do bom e do melhor, e aí foi a luta para conseguir isso. Passados-se os anos, ele parou para ver o que ele tinha, e aí ele tinha uma casa que ocupava um quarteirão inteiro, era 5 carros importados na garagem, era casa de praia que ele tinha fazenda no Mato Grosso, com 10 mil cabeças de boi, tinha conforto todo.
Mas quando ele olhou no espelho, ele viu que ele já estava com 80 anos de idade. Então ele passou a vida dele toda correndo para acumular os bens, mas não teve tempo de aproveitar dos bens. Chegou um tempo que ele achou que poderia aproveitar, ele já estava com 80 anos, né? Já estava na hora de voltar para o plano espiritual. Ia deixar só problema, né? Só briga dos herdeiros para disputar quem ia ficar com a melhor parte da herança, e deixou de viver. Então nós, a própria palavra diz presente, vamos viver agora. Isso que é importante, né? O passado se foi, não tem como mudar. O futuro eu não sei o que vai ser daqui a 5 minutos, né? Então vamos viver agora. Precisamos deixar que o trabalho nos escravize, que não nos escravize, que ocupe grande parte do nosso tempo, de nossas forças? Não. Precisamos estar sempre pensando na competição, em ser melhores do que os outros, em estar na frente das outras ideias, em estar sempre na vanguarda de tudo? Não precisamos. Será preciso acompanhar os modismos, as novidades das mídias para nos sentirmos bem? Se fizermos uma análise profunda, veremos que não precisamos de muito do que temos, de muito do que dizem que devemos ter para construir uma vida agradável e feliz. Nós não precisamos. Você trabalhar, você ter onde morar, o que comer, é importante. Você passa uma vida às vezes correndo, querendo acumular os bens, depois você não vai ter tempo de aproveitar. Para quem raciocina que tempo é dinheiro, talvez olhar na natureza seja perda de tempo, mas para quem já aprendeu a ver que tempo é oportunidade, descobrirá que apreciar os pássaros, passar mais tempo com a família, ouvir uma boa música, ler um bom livro, são oportunidades da vida bem aproveitadas. Um pai ou uma mãe que tomem a resolução de abrir mão de um sucesso maior na profissão, por acreditarem que necessitam estar mais próximo dos filhos, com certeza se sentirão mais realizados do que aqueles que lutam incansavelmente para dar tudo à família e esquecem que a sua presença, a sua atenção, o seu tempo é o que de mais valioso podem dar a eles. Esta existência é uma oportunidade única. Vê se vai retificar. Esta existência é uma oportunidade única e é chegado o momento de despertar para os verdadeiros objetivos que devemos ter aqui. Que tal pensarmos, quando foi a última vez que dedicamos o dia para estar com os nossos filhos, com nossos amores? Quando foi a última vez que conseguimos nos desligar dos problemas profissionais para nos ocupar com atividades filantrópicas? Quando foi a última vez que paramos para ouvir de corpo e alma uma música, deixando-nos penetrar pela sua harmonia? Quando foi a última vez que lemos um livro nobre, uma página edificante? Quando foi a última vez que lembramos que somos um espírito imortal e que nada levaremos deste mundo além das nossas conquistas morais? Pensemos nisso, né? São tantas coisas que a gente fica buscando lá fora e que são coisas simples de ser feitas e a felicidade está tão próxima que às vezes a gente fica querendo acumular riquezas, acumular patrimônio. Eu sempre falo com os meus amigos assim, a melhor herança que um pai pode deixar para o filho é a educação. Nada de bens materiais supera a educação, porque você vai estar formando uma pessoa, você vai formando o caráter, um profissional, e depois ele vai ser um exemplo para o filho, e assim nós vamos mudando o mundo, nós vamos melhorando o mundo. Bens materiais fica tudo aqui, nós só vamos levar aquilo que nós adquirimos, aquele conhecimento, aquele aprendizado que nós adquirimos aqui. E para nós finalizarmos, nós vamos fazer uma reflexão. Faça seu tempo feliz.
Se você caminha pelas estradas terrenas, cotidianamente, perceba o quanto costumam ser negativas, pessimistas ou depressivas as expressões da vida de cada um. As falas diversas de seus interlocutores, se é que você mesmo não se enquadra nesse rol de negativas e de negatividade. Tem pessoas que a gente encontra que todo dia que você pergunta para ela está ruim. E aí, como é? Tá mais ou menos. Tá péssimo. Tantas pessoas assim. Ela vai continuar sendo assim se ela não mudar de conduta. Porque nós atraímos aquilo que nós pensamos. Nós pensamos coisas boas, nós vamos ter boas companhias. Nós vamos ter os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos guias vão estar ao nosso lado. Aqueles espíritos que sentem afetividade por nós através do nosso pensamento positivo. Se nós pensamos coisas negativas, vamos ter dias ruins. Jamais ou poucas vezes acha-se alguém com entusiasmo pela existência expressando tal entusiasmo. Poucos bendizem as horas do corpo físico com todos os seus acontecimentos a facultar crescimento amplo ou diminuto. Abrem-se os comentários da vida habitualmente pelas afirmativas de que as coisas em torno estão muito ruins, quando menos dizem que as coisas estão mais ou menos. É de costume a pessoa lamentar-se pelos familiares que não lhe são carinhosos, que não são atenciosos e que não são dedicados. De outro modo, fala-se que estão doentes, que são doentes e que são maus. Vêem-se as conjunturas políticas e sociais do mundo com tamanho pessimismo que costuma-se asseverar que não há mais jeito, que tudo vai de mal a pior, nesse campo ninguém presta. É o que nós estamos vendo atualmente no mundo todo, as pessoas falando que é o fim do mundo, que não tem jeito, que não tem solução, que a pandemia veio e foi para poder acabar com tudo. Não, nós estamos passando por um momento de transformação. É uma oportunidade que Deus está nos dando de refletirmos a nossa vida, a nossa existência, o que nós temos feito da nossa vida. Nós viemos aqui para evoluir, para crescer, nós temos a obrigação, o dever de retornarmos ao plano espiritual melhor do que nós chegamos aqui. E as coisas, como disse aqui, não há mais as pessoas pessimistas que vivem falando não há mais jeito, não tem solução. Tem sim. Nós estamos recebendo não diria ser apanhando, nós estamos apanhando para aprender, né? A vida está querendo nos mostrar qual o caminho que nós devemos seguir. Basta ter olhos de ver e ouvido de ouvir. Os amigos são para esses negativos verdadeiros traidores que não merecem a sua amizade. Comenta-se que em toda parte o mal vai tomando a dianteira. Se o assunto é vício, drogas, ouvem-se falas como: ninguém escapa, todo mundo usa, é uma calamidade. O trabalho profissional é chato, cansativo, expiatório. E então, para que trabalhar? Todavia, vale a pena meditar um pouco sobre tudo isso. Pare um pouco e pense sobre sua vida, seus objetivos. Melhore o nível do psiquismo de seu dia a dia. Você não precisa ser deficiente intelectual diante dos fatos do mundo. Tente observar as coisas boas, bonitas, formosas que estão acontecendo ao seu derredor. Você pode atrair bênção ou tormentas, luz ou sombra, tristeza ou alegria. Depende da sua própria disposição. Aprenda a extrair o que há de melhor na terra, ao redor dos seus passos. Busque fazer o seu dia brilhante, feliz, inaugurando onde se move o regime de otimismo e de alegrias. Trabalhe de tal maneira que a sua sensibilidade seja passada a todas as pessoas que estão ao seu redor. Entusiasme com sua saúde e a de seus. Sorria a cada manhã com o passeio do sol nas avenidas azuis do céu. Agradeça ao Senhor Supremo pela família, pela saúde, pelas chances de estudar, de trabalhar sem maiores problemas. Nós estamos tendo oportunidade toda hora, a todo momento. Nós devemos agradecer sempre.
sempre, né? Olha ao nosso redor, veja as dificuldades das pessoas, né? Hoje nós temos onde morar, aonde dormir, o que comer. Quantos não tem aqui no Casarão, no Grupo Espírita Irmãos Arthur, exemplo disso, todos os dias, né? Nós alimentamos várias pessoas aqui, que o único alimento que tem é esse que recebe aqui na casa. E nós, que temos todo o conforto, vivemos reclamando. Só de levantarmos de manhã e olhar o céu azul, nós já devemos agradecer essa oportunidade de ter saúde, de ter onde dormir, do que comer. E nós vivemos reclamando. Erga a sua oração ao Criador e, sintonizando nas faixas felizes do bem, transforme a sua existência no mundo físico num campo de muitas boas realizações. Faça do seu dia a dia venturoso, realizando a sua parte para que todo mundo melhore, se aprimore com um pouco de esforço. Isso é o que nós devemos fazer. Nós acreditarmos sempre que vamos melhorar, que o mundo está cada dia melhor. Cada momento que passa, as dificuldades, os problemas que temos enfrentados fazem parte da própria evolução. Através das dores e dos sofrimentos é que nós vamos aprender. Nós não somos seres perfeitos, nós somos espíritos devedores, os quais nós estamos aqui justamente para resgatar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos equívocos. Essa é a nossa oportunidade, saibamos aproveitá-la. E que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar, nos amparar e que nós mudemos de propósito, que nós voltemos ao plano espiritual bem melhores do que chegamos. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.